Aliás, isto é de tal maneira incrível que, como é sabido, teoricamente, a taxa de juro é o preço do dinheiro mais o risco. Que é isso que há? Até agora eles não têm risco nenhum. Eles sabem que se não pagar Portugal, paga a União Europeia. Quando chegar a 2013, no fundo, o tal fundo de resgate, aí eles já puseram uma expressão vaga, ainda vaga, mas já é dizer que o credor também pode vir a ser chamado a pagar. E foi por isso que eles baixaram logo o rating, ainda antes mesmo da crise política em Portugal. Então qual era a solução? A solução, na minha opinião, neste quadro é esta. Era um governo, não digo que a expressão portuguesa, mas conhecem, não é? Com o mínimo de coragem, era simplesmente dizer assim, meus amigos, ou vocês resolvem isto, e davam-lhes um prazo, e vocês sabem como é que se resolve isto, ou então nós vemos obrigados a pedir a reestruturação da dívida. A reestruturação da dívida significa alongamento do prazo, diminuição das taxas de juros e anulação de uma parte. Aqui, as cabeças bem pensantes diziam, isso não pode ser, cortava-nos o crédito. Se nós não tivéssemos a União Europeia, isto é um problema, mas nós não estamos na União Europeia. Estamos, então paguem a fava. Porque devendo milhões, o problema já não é meu. Eu já dei este exemplo várias vezes. Se eu dever 100, o problema é meu. Se eu dever 10 milhões, o problema não é meu, é deles. E eu até durmo descansado, eles é que não. E, portanto, o que acontece é que, neste caso concreto, por exemplo, os bancos deles ficavam aflitos. Porque é evidente, se Portugal pede uma anulação da dívida e deixa de pagar, os bancos espanhóis, aqui ao lado, são os bancos franceses, são os bancos alemães, que ainda não se libertaram da papelada portuguesa, e esta é que era a altura. Segundo lugar, eles têm andado todos estes anos a credibilizar o euro na luta contra o dólar. Vê-se que cria uma moeda de reserva. Uma moeda que possa também apresentar-se como ente de um banqueiro mundial. Porque ser banqueiro de Portugal é fantástico. Ser banqueiro da Europa é muito bom. Ser banqueiro do mundo é uma maravilha. Porque um banqueiro pode criar moeda. E cria a moeda. Ora, toda esta construção do euro, quando Portugal pusesse isto, do ponto de vista formal e público, é evidente que a especulação dos britânicos e dos americanos, isto é, do dólar e da libra, sobre o euro, era fortíssima. Portanto, e naturalmente que eles não estavam para passar por isto, por uma coisinha chamada Portugal. Portanto, eu creio que esta que era a atitude a tomar. Dizem-me assim, mas isso... Nós tivemos a crise, ainda da monarquia, em 1871, que é conhecida, houve uma cessação de pagamentos. Faliu o Estado. Foram os próprios credores que vieram ter connosco e propuseram um pagamento em 100 anos. 100 anos. Eu estava na Assembleia da República, lembro que em 2005 estava a olhar lá para o raio do orçamento, vi lá que é isto? Estamos a pagar aqui isto. Fui perguntar, era o Otávio Teixeira, disse, o que é isto? Também não sabia, então. Vamos lá ver o que era, andámos por lá, portanto, fazer um bocado de investigação. O que era? Eram os tais títulos ainda de há 100 anos. Em 2005 ainda estávamos a pagar. Terminou em 2005. Bom, mas temos um caso concreto da Islândia, que não se fala praticamente. Não é? A Islândia, também toda a gente, vão ser banidos dos mercados, não pagam e tal. Porque o governo queria pagar. Mas caiu na asneira de fazer um referendo. E o povo disse, não se paga. Não se paga. Não vamos pagar aos nossos bancos, não pagam. Como os bancos deles, os credores dos bancos deles, que são bancos franceses, bancos alemães, etc., ficaram... É que, neste momento, estão com taxas de juros, a pagar taxas de juros, que são metade dos da Irlanda. Agora perguntam-me assim, então, quer dizer, isto que vamos ter, portanto, agora pela frente, num meu ponto de vista, é uma coisa horrível. Porque nem sequer é o quadro em que tivemos aqui há uns anos, porque eles dizem, já tivemos cá o Fundo Monetário Internacional, diz o Mário Soares, sempre com aquele ar, eu nunca soube qual é a diferença entre um zero à direita e um zero à esquerda, e portanto, é que neste momento o quadro é diferente. Primeiro,
as taxas de juros são muito mais elevadas. Segundo, nós não mexemos na política monetária. E, portanto, não podemos desvalorizar a moeda para fomentar as nossas exportações e travar um bocado as importações. A política monetária está no Banco Central Europeu. E o que é que estamos a ver? Inclusive, ontem, depois dessa decisão do governo português, ia dizer que metia a cabeça no show. O que é que aconteceu? O euro valorizou-se. Mas quando o euro se valoriza, quer dizer, nós não temos um perfil de exportações que aguente o aumento de preços. E, portanto, mais dificuldades vamos ter para pagar o que temos a pagar. E, portanto, isto, na minha opinião, mais tarde ou mais cedo, nós não vamos conseguir pagar esta dívida. Vamos reestruturá-la, mas vamos reestruturá-la em muito piores condições. Com eles a imporem-nos condições, enquanto agora nós não podíamos impô-las. Por que razão é que este fundo, o tal fundo de resgate, a Alemanha só quer que ela entre em vigor em 2013? Por que será? Porque a senhora Merkel gosta do 13? Não, é porque em 2013 é que há eleições para o Parlamento alemão. E ela não quer puxar os cordões à bolsa antes das eleições. Porque também foi criado, em termos de populismo, a ideia, na opinião pública alemã, de que o pessoal aqui no de baixo não trabalha. Isto é o problema, é porque os gajos não trabalham, andam lá na folia, pá, aquilo são países do sol, tal, e a malta que anda aqui a pagar. Uma gaita. Quem foi o país que mais beneficiou com a integração europeia e com o euro? Foi a Alemanha. Coisa que poucas pessoas sabem e pouco se fala. No ano em que se criou o euro, a Alemanha tinha um déficit comercial com a União Europeia. Hoje tem um superávit brutal. Porque toda a política do Banco Central Europeu foi feita à imagem e semelhança dos interesses da Alemanha. Em termos ainda mais claros para se perceber, se o euro se valoriza, o nosso perfil de exportações é muito atingido pelo preço. Mas o perfil das exportações alemãs, não. Ninguém vai deixar de comprar um Mercedes ou um Volkswagen por eu custar mais 500 euros ou menos 500 euros. E quem diz isto diz as máquinas, ferramentas, etc. Mas se for lá as camisas, os sapatos, o que é no fundo aquilo que nós exportamos. Por outro lado, nós, a partir da integração europeia e a partir da União Europeia, a partir do euro, portanto, a nossa estrutura produtiva teve uma alteração brutal. E só muito rapidamente, depois vamos a isto para perceber porque é que chegámos aqui e porque é que estamos aqui. Ainda uma outra questão ainda em relação à dívida pública. Coisa que também não se fala e que poucas pessoas sabem. E quando eu disser isso, certamente ficam todos a olhar para mim, mas isso é mesmo assim. Nós temos uma dívida pública muito elevada, não temos? Pois temos. Mas sabiam uma coisa? Sabiam que a França tem uma dívida pública maior do que a nossa? E sabiam que a Alemanha tem uma dívida pública maior do que a nossa, ainda hoje? Fantástico. E que a Bélgica também. Então porquê? Isso tem uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que a componente externa da dívida pública, a nossa, é 70%. Isto é, 70% da nossa dívida pública é externa. Enquanto que a França, 50 e tal por cento. E os outros andam por aí assim. Só Malta é que nos ultrapassa. Isto o que é que significa? Significa que estes governos andam a fazer o frete à banca. E para não fazerem concorrência à banca, não andam a pagar taxas de juros de 5, 6, 7%, mas não quiseram dar aqui aos particulares. Que é evidente que se tivessem justificados a favor, como agora foram fazer, taxas de juro de 4% e de 5%, as pessoas retiravam o dinheiro dos depósitos e o que não foram. Fizeram em França, com algum equilíbrio. O que fizeram em Itália, a Itália tem uma dívida pública muito superior à nossa. O que ela não é externa. Espanha, aqui ao lado, tem uma dívida pública menor. Mas além de ser menor, a dívida externa, a parcela externa é muito grande.